deixar para vocês a trajetória de como nós chegamos até aqui. A minha área de formação é a área jurídica. Eu sou formado em Direito, eu atuo na área, eu sou concursado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente eu exerço um cargo na segunda instância da nossa justiça, ou seja, o meu trabalho é junto a um desembargador e ele consiste numa análise técnica jurídica de recursos. Mas como é que então tudo isso começou aqui na frente? No primeiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um curso de memorização. Técnicas para melhorar a memória. Alguém aqui às vezes esquece algumas coisas? Acontece às vezes? É frequente? Mesmo? Deixa eu perguntar se acontece uma situação mais específica com relação à memória. Já aconteceu de você reencontrar uma outra pessoa, a pessoa já tinha falado o nome dela, quando você reencontra, você olha para a pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Frequente? Verdade? Agora, podem contar para mim. Quando a pessoa também esquece o seu, não é tão chato, não é? O jogo está 1-1. E as duas pessoas disfarçam, tá tudo bem. Agora, e quando a pessoa lembra do seu? E você fica olhando para o rosto dela e você fala, Senhor, como que ela chama? Como que... Não é? E o que aconteceu nesse curso de memorização? Eu acabei ficando tão apaixonado pelo assunto, porque você começa a estudar o funcionamento do cérebro, como é que realmente funciona a memória do ser humano. E eu acabei recebendo um convite para fazer um treinamento para poder dar aula disso. A história começou aí. E, inclusive, tive a oportunidade de ministrar cursos de memorização para matérias de concurso público. E, durante as aulas, eu percebia que eu tentava fazer as pessoas participarem, interagirem, comecei a perceber que as pessoas tinham algumas dificuldades em falar, em se expressar. E comecei a pensar, bom, por que não ajudá-las na questão da comunicação e oratória? Às vezes eu chamava a pessoa aqui à frente para se expor, e olha... Alguém aqui já passou por essa situação? Ou na época da escola ou faculdade, quando você tinha que ir lá na frente apresentar o quê? Um trabalho? Era difícil para você mesmo? Agora eu vou explicar por que a gente tem uma tendência, quando chega nos lugares, a sentar mais lá no fundo. Você pode não perceber, e isso é instintivo. Quando você fica mais aqui na frente, você automaticamente está mais exposto. E a gente acha que quem está aqui falando, se tiver que escolher ou chamar alguém, vai ser quem? Está à frente. É verdade. Então é por isso. Mas eu já vou deixar aqui uma recomendação para você. E é verdade. A próxima vez que você for assistir a aula, palestra, o que quer que seja, sente mais aonde? Porque quem está aqui na frente, pessoal, isso é verdade. Se a gente tiver que escolher alguém, sabe o que a gente às vezes prefere? Quem está o quê? No fundo. Verdade. E principalmente quem não está olhando. Então, fica olhando para a pessoa que está aqui. Isso, olha. Inclusive hoje, eu aqui já falando com vocês, eu já estou escolhendo algumas pessoas, porque daqui a pouco eu vou chamar alguns para vir aqui à frente, para dar uma palavra. Olha, quando eu falo isso, é impressionante o que acontece. Começa a cair caneta, ninguém mais olha. É brincadeira, eu não vou fazer isso hoje. Mas só estou contando isso para que vocês entendam como surgiu o curso, o treinamento e as aulas de oratória e comunicação. Eu quero só dar um detalhe interessante para a gente então poder entrar no nosso assunto de hoje. Vocês sabem qual é, de uma forma geral, o ser humano tem muitos medos.
O medo é um dos sentimentos inerentes ao ser humano, assim como alegria, tristeza, frustração. O medo faz parte da natureza humana. E dentre vários medos que a gente pode catalogar ou elencar, vocês têm uma ideia qual seria o medo principal do ser humano, de uma forma geral? Vocês têm ideia? Ser avaliado, esse é um medo bem frequente. Ser criticado. Por incrível que pareça, na média, o maior medo das pessoas, e isso, gente, é resultado de pesquisas e estudos, é falar em público. Olha isso, falar em público. E tem pessoas que de verdade vêm sofrendo a vida inteira, toda vez que tem que se expor diante de alguém. Só por curiosidade, William, qual que é o segundo maior medo? O medo da morte. Olha que interessante. De uma forma geral, as pessoas têm mais receio, medo de pensar em se expor do que em morrer. E o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Quando a gente fala de liderança, de ser um líder, a liderança, pessoal, ela passa necessariamente por uma boa comunicação. Então, é muito importante que a gente destrave essa parte que nós temos, de falar e realmente conseguir ser um excelente comunicador e uma excelente comunicadora. Isso em todos os aspectos, tanto na área profissional como na área pessoal. A comunicação, pessoal, ela é uma das questões mais fundamentais de relacionamento humano. Estava até conversando aqui com a Silvia agora há pouco, a gente estava falando que, às vezes, um relacionamento que você demorou anos para construir, para fortalecer, você, às vezes, por um erro de comunicação, destrói aquilo, o quê? Às vezes, numa frase, no jeito como você fala com a pessoa. Por isso que é tão importante saber falar melhor. Até porque isso tem a ver com autoestima. É terrível quando você sabe que você tem capacidade, você tem muito conhecimento, mas quando você está aqui na frente de pessoas e tenta passar isso, o resultado fica muito aquém do que você gostaria. Então, há mais de 20 anos eu venho fazendo esse trabalho. E, por consequência, a questão de se expor, de falar, de receber críticas, de ser avaliado, isso tem total relação com o lado emocional. As pessoas elas ficam realmente muito ansiosas, às vezes, quando precisam ser avaliadas, quando precisam falar. E, por consequência de tudo isso, a gente começa a entrar na área da inteligência emocional, que é um assunto que está sendo cada vez mais discutido, cada vez mais requisitado, inclusive nas áreas de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa tarde. Para a gente então começar de uma forma muito prática, eu vou passar aqui algumas informações no Data Show, mas quem inclusive já conhece o meu estilo de aula, de curso, de palestra, eu sempre faço questão que as pessoas participem comigo. Pessoal, a melhor forma de você aprender qualquer assunto é sempre você interagindo com quem está aqui, é participando. Não tem nada pior do que você ficar, às vezes, numa cadeira de forma passiva, apenas escutando o tempo inteiro uma pessoa despejando conhecimento. Então, é importante que você participe, que você interaja, e eu faço questão que vocês participem comigo. Eu quero, inclusive, escutar vocês. Eu quero que isso seja realmente uma troca de experiências e de informação. E depois de mais de 20 anos trabalhando nessa área de oratória, comunicação e de inteligência emocional, surgiu a oportunidade de eu voltar para o interior. Eu passei a minha adolescência aqui, atualmente eu estou em Oswaldo Cruz, os meus pais são de Parapuã,
e passei um tempo em São Paulo. Depois da pandemia, o meu trabalho na área jurídica, ele se tornou remoto, em sistema home office. E isso me permitiu, então, voltar para casa, que já era algo que eu queria muito. E junto com essa oportunidade de voltar aqui, para essa região, veio também a ideia de trazer essas aulas, palestras e treinamentos para as pessoas daqui. Porque quando a gente fala, por exemplo, de inteligência emocional, se você for procurar um curso, algo sobre isso, você não vai encontrar aqui na nossa região. Inclusive, esses dias eu escutei uma pessoa falando que para começar a aprender sobre isso, acabou indo para São Paulo, numa palestra que teve lá. Quando você fala de oratória e comunicação, também você não tem muitas vezes essa oportunidade. Então, esse projeto aqui, chamado Vencer para Vencer, ele é exatamente isso. No Vencer para Vencer, nós ministramos e oferecemos todo esse treinamento para grupos ou para pessoas individualmente, nessas duas áreas, a comunicação e a inteligência emocional. E a ideia de trazê-los aqui foi exatamente essa, para que não fique só nesse primeiro encontro. O objetivo, pessoal, é nós fazermos um trabalho juntos durante todo o ano de 2026. Mas é claro que aí vai depender do que vocês acharem depois desse primeiro encontro. Então, depois da repercussão de hoje, dos comentários, a gente então pode voltar a se encontrar e fazer um trabalho bastante bacana no ano que vem. Podem anotar à vontade, e se quiser que eu repita, gente, é só levantar o braço. Se você ficou com alguma dúvida, levanta o braço. Não espere nenhum momento específico para você me questionar. Como eu disse, quero que você participe comigo. Mas vamos lá então. O que é inteligência emocional? E como é que a gente consegue adquirir uma liderança emocionalmente inteligente? Para que nós possamos entender o que é inteligência emocional, primeiro nós precisamos tentar definir o que é ser uma pessoa inteligente. Porque vocês concordam que a gente lida com esse termo inteligente desde criança, não é? A minha pergunta para você é, sendo bem sincera e sincera, você se considera uma pessoa inteligente? Esforçada? Tem pessoas que eu pergunto assim, você é inteligente? A pessoa olha para mim e fala assim, ai William, quer que eu seja sincero ou simpático, né? Porque... ai meu Deus. Bom, mas vamos lá. Como é que então você define se alguém é inteligente ou não? Eu vou pedir que você volte um pouco no tempo e cada um aqui tente se lembrar da sua época de escola. Sua época de escola, desde o começo. Minha primeira pergunta é: aonde você se sentava na sala de aula? Era mais no começo? Era naquele meião, sabe o meio? O meio? Ou você era o pessoal do quê? Do fundão. Ah, fundão. Fundão é famoso, não é? Fundão. Olha só já. Olha o fundão. Muito bem. E geralmente quem era do fundão não gostava de quem sentava o quê? Na frente, não é? Ah, gostava. Mas, vamos lá. O que é ser inteligente então? Durante então todo o período escolar, e não importa até que ano você tenha ido, você sempre teve que fazer avaliações, passar por provas, e você recebia o quê? Notas. Na maior parte do seu histórico escolar, as notas eram números ou eram letras? Qual que era o caso de vocês? Letras, é? Mesmo? Olha só. Então, olha só. Eu trouxe alguns números aqui, mas então para quem foi letra, vamos tentar então traduzir para o código de vocês. Vamos lá. E aí eu quero que você me diga em qual desses você vai se encaixar. Isso aqui é o microfone?
Ah, é o microfone. Deixa eu ver se o outro... Vamos lá? Ok? Melhorou? Ai, que delícia agora, né? Olha, até minha voz ficou mais de locutor. Vamos lá. Seja bem sincero, então, com você e, consequentemente, comigo. Se era número, será que você era um aluno, uma aluna de 9 e 10? Sabe assim, na média, na média. Ou você já conheceu alguém que era assim na sua turma? 9 e 10? Só tirava 9 e 10. E se a gente falar de letra, 9 e 10 seria o quê? A e B, mais A até, né? Então, mais perto do 10 lá, mais A. Então, vamos lá. Se você era ou foi um aluno, uma aluna de 9, 10 ou de bastante A, certamente você era considerado uma pessoa inteligente. Sim, esses eram inteligentes. Isso. Mas vamos lá. Agora, eu só preciso fazer aqui uma espécie de uma pesquisa para ver a média. Então, repito, sendo bem sincero. Quem era aqui de 9, 10, mais de 10 e de A? Na escola. Média, média. Uau! Muito bom. Parabéns. Parabéns. Muito legal. Bom, vocês eram famosos e famosas na escola, porque os inteligentes, eles ficam famosos, ficam conhecidos. Mas vamos lá, eu vou chegar em você. Peraí, você fala, William, será que vai chegar em mim? Era que você vai. Vamos lá. 8 e 9, né? Ok? 8 e 9. Esse seria os mais assim, B, sabe? Tela B, bastante B. Muito bom, muito bom. Você pode até ser que não era considerado genial, mas você era uma pessoa que ia bem. Você era uma pessoa que ia bem. Né? Vamos lá. Tem gente que já olhou e fala, ai, William, qual grupo será que eu vou me encaixar aqui? Vamos lá. E 7 e 8, assim, 7 e 8. Isso, 7 e 8. Esse grupo aqui é daquelas pessoas que quando tirava 10, olha, era um evento, não era? Era um evento praticamente. Era uma comemoração, era um orgulho, mostrava para a mãe, para o pai, não era? Se a gente traduzir em letra, aqui seria o que aqui? C e B, né? Mas assim, mais C. O famoso passou raspando, já viu, né? No limite ali, no limite. Muito bom. Agora vamos lá. Aqui, a partir de agora, já começa aquele grupo que olha... 5 e 6, aquele já começou, olha, a mãe já falava, ai meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Mas tem mais, tem os grupos especiais. E esse aqui, já viu esse? Olha, 3, 4 de média, todo ano ficava de recuperação. Acaba de reforço. Aula de reforço. Bem lembrado. Eu não. Olha, bem lembrado. Aula de reforço. Gente, fala a verdade. Se a gente pensar isso hoje, isso é humilhante. Reforço. Fala. Ó, agora você me fez lembrar. Você falou de aula de reforço. Vocês lembram daquela reunião de pais e professores? E você esperava a sua mãe ou seu pai chegar da reunião para falar o que a professora tinha comentado de você. Lembra disso? Era traumático aquilo, não é? A gente passou por cada coisa, não é? Olha, eu não sei o que é que você escutava da mãe ou da professora. Eu vou aqui confessar para vocês o que é que geralmente eu ouvia quando a minha mãe voltava dessas reuniões de pais e professores. Escuta essa. Geralmente era isso. Minha mãe ia lá e a professora, né, as professoras diziam assim, Dona Hermínia, olha, o William, ele tem um ritmo próprio. Olha isso. Ai, que
coisa, ritmo próprio, mas não é um jeito fofo de falar, o seu filho não tem solução, porque olha, é muito devagar, ritmo próprio, pois é. Pessoal, é muito bom ver vocês interagindo. Eu sempre digo que a melhor forma de aprender é quando a gente também consegue se divertir. Vocês já perceberam que a gente tem a impressão que as crianças aprendem mais rápido que os adultos? Não é? É impressionante a rapidez com que elas aprendem qualquer coisa. E depois parece que a gente vai ficando adulto e vai ficando com mais dificuldade em aprender as coisas. Deixa eu falar para vocês, com mais de 2 décadas de experiência em aprendizagem e ensino. Em termos cerebrais, uma criança ela está em desvantagem em relação ao adulto. E eu explico por quê. A formação do seu cérebro, ela só atinge 100% ou só se completa por volta de 18, 20 anos de idade. A estrutura cerebral. Então, se a gente pensar de uma forma fisiológica, a criança está em desvantagem em relação ao adulto. Mas por que na prática parece o contrário? Porque a criança, quando está aprendendo, ela está o quê? Se divertindo. E isso faz toda a diferença no aprendizado. A pessoa vai ficando adulto, vai ficando o quê? Sério. A gente precisa ser sério. Não é? É claro que tem momentos que exigem seriedade, mas isso não pode ser confundido com sisudez ou mau humor. Sempre que vocês puderem, se divirtam durante o processo de aprendizagem. Isso faz toda a diferença para você aprender o que quer que seja. Então, que bom, e eu espero que vocês se divirtam muito aqui a partir de agora. Mas, independentemente das notas que você tirava, se era número ou letra, a questão é, a gente chegou até aqui com um conceito de inteligência baseado nisso aqui, nos resultados da escola ou da faculdade, das notas e das avaliações. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, só para a gente realmente conseguir contextualizar o que é de verdade, então, ser uma pessoa inteligente. Vamos lá. Você já trabalhou ou já conheceu uma pessoa que era muito, mas muito inteligente, só que era terrível para conviver? Já conheceu gente assim? Terrível para conviver. Muito difícil. Você já teve um chefe na vida que era assim, genial, a pessoa era extremamente talentosa, mas tratava os outros de um jeito que você achava que no almoço esse chefe comia feno? Já viu isso? Porque era um cavalo, já viu gente que é assim? Você achava que a pessoa comia feno de mistura, né? Ok? Isso aí. É a famosa pessoa difícil de ficar. Exatamente. Agora, quando você, a partir de hoje, então, ouvir sobre ser inteligente ou não ser inteligente, lembre-se que isso está associado ao que a gente chama de QI. Todo mundo que já ouviu falar nesse tal de QI. O que significa o QI? Coeficiente intelectual. É a nossa capacidade cognitiva. Eu sei que vocês não passam por isso, mas, por exemplo, no setor privado, tem gente que brinca, né, que esse QI significa o quê? O que indica, né? Quem indica, né? Às vezes tem, né? Às vezes tem. Agora é o momento da verdade. Cada um de nós tem um QI, cada um. Será que você sabe o seu QI? Existe um teste para você descobrir. É um teste padronizado que você pode fazer para descobrir o seu nível de QI. Qual o seu nível de coeficiente intelectual? Alguém aqui sabe o próprio QI? Alguém já fez esse teste?
Ninguém aqui fez o teste. Mas você não fez o teste porque nunca teve oportunidade, ou você já teve oportunidade e preferiu não saber? Olha, o teste até, mas é melhor. Tem coisa que é melhor de não descobrir, né? É verdade, eu sei. É melhor não saber. Bom, vamos lá. Se você um dia tiver curiosidade, você pode fazer. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente o que significa e quais são as médias de QI e quando é que você pode realmente considerar uma pessoa inteligente, muito inteligente, genial ou não. Então, olha só. Se você fizer um dia um teste de QI e o resultado der entre 90 e 110, significa uma pessoa, gente, com essa média de QI é considerada uma pessoa de inteligência normal. Uma curiosidade para vocês. Isso aqui que eu vou falar é estatístico. Se nós pegarmos aqui, todos nós, esse grupo, e fizermos o mesmo teste de QI, a grande maioria vai o quê? Vai se encaixar nesse um pouco acima. Você está aí num grupo que não são muitas pessoas. Um QI acima da média. Mas vamos lá. Caso você faça um teste de QI e o resultado der entre 120 e 140, significa que você tem um QI superior, uma inteligência superior. Acima de 140, você já começa a entrar no seleto grupo das pessoas consideradas o quê? Gênios. Então, quando você fala assim, nossa, esse é gênio, não sei, eu precisaria saber o seu QI para realmente classificar você como gênio. Só uma curiosidade, Albert Einstein, famoso matemático, estima-se que ele tinha um QI aproximado de 170. Realmente ele era muito gênio. Bom, mas pode acontecer de você fazer um teste de QI e o resultado pode dar. Por isso que às vezes é melhor, então eu vou ficar quietinha. Mas se o resultado der entre 80 e 90, significa que a pessoa tem um QI baixo. E quando dá abaixo de 80, nós falamos que o QI é reduzido. Muito bem. Mas por que a gente está aprendendo tudo isso? Para então poder chegar na tal da inteligência emocional. Gente, de verdade, eu não sei qual é o seu histórico de vida, histórico de notas, escolar, na verdade não importa. O que importa a partir desse nosso encontro de hoje, e como eu disse, eu espero que a gente se reencontre várias vezes, é você entender que não é essa inteligência que vai determinar os seus resultados na vida pessoal e profissional. Não é. Esse QI, ele na verdade determinou basicamente os seus resultados escolares. Basicamente isso. Hoje, com as redes sociais e a tecnologia, ficou mais fácil de repente de você reencontrar. Sabe aquela pessoa que estudou com você lá atrás, não é? E aí vocês perderam contato e depois de muito tempo, vários anos, você reencontra a pessoa. Ou no Insta, no Face e assim por diante. E aí eu quero então comentar e compartilhar com vocês duas situações, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem para contar. Os dois. Primeiro, aquela pessoa da sua sala que era assim, muito inteligente. 9, 10, a maioria 10. O professor elogiava, o diretor elogiava. E aí todo mundo comentava o quê? Nossa, esse vai ter sucesso, não é? Esse vai ser feliz. E esse vai ser rico. A gente escutou isso a vida inteira. Esse é o primeiro caso. Segundo caso,
Era aquela pessoa que ficava onde? Fundão. Dava um trabalho para a mãe e para o pai, para o diretor da escola. Ficava mais na diretoria do que na sala de aula. Olha, aquilo era uma coisa, um caso perdido. E aí também todo mundo falava o quê? Esse aí, esse tá perdido, esse não vai ser ninguém, esse não vai ser nada. Coitada da mãe disso aí, isso é uma vergonha. Tá? Vamos lá, as duas situações? Primeiro, depois de muito tempo, você acaba reencontrando de alguma forma aquela pessoa super inteligente na escola. Mas aí você vai ver como é que a pessoa está hoje. Muito mal, muito mal. Um resultado medíocre às vezes. Você fala, ué, mas tinha tanta capacidade, tirava notas tão boas. Como é que conseguiu? Não cresceu, não prosperou. Cheia de problema. Segunda situação, aquela pessoa que era assim, olha, um caso perdido da escola ou da sala de aula. Passam-se os anos ou algumas décadas, você reencontra ou fica sabendo da pessoa, como é que ela está hoje? Mas muito bem mesmo. E aí você fala, ué, o que aconteceu? Não tinha nada para dar certo. Pois é. Qual que é a explicação disso? É que essa inteligência, ela realmente não determina os seus resultados depois na vida. E é isso que a gente vai aprender a partir desse encontro. O que já está comprovado, pessoal, comprovado mesmo pela ciência, a inteligência que faz diferença para vocês em termos de resultados pessoais e profissionais é o que a gente chama de QE, o seu coeficiente emocional. Não se preocupe com o seu QI, mas a partir de hoje a gente vai trabalhar o quê? O nosso QE. Particularmente eu não gosto muito de conceito, de teoria, de definições. Mas se você quiser uma definição de inteligência emocional, a gente pode dizer que inteligência emocional é a nossa capacidade e habilidade de reconhecer, compreender e gerenciar emoções e sentimentos próprios e das outras pessoas. Se a gente tentar resumir a ideia, seria isso. Habilidade e capacidade de reconhecer, de compreender e gerenciar emoções e sentimentos seus e das pessoas com as quais você se relaciona. Qual que é a boa notícia aqui nessa tarde? Independentemente do seu nível de QI ou do número de QI que você tenha, entenda que o QI ele é estável, gente. Ele praticamente não muda durante a vida. Você não pediu para ter o QI que você tem, cada um de nós já nasce com uma capacidade intelectual diferente, e essa capacidade ela fica praticamente estável. Ela pode variar um pouco, mas basicamente ela não muda. A boa notícia é, o QE, ele é o quê? Variável. Ele pode variar muito. Então, existem ferramentas, existem técnicas que a gente pode e deve aprender para melhorar e aumentar o nosso nível de QE. E por que o QE está sendo cada vez mais importante e o QI está sendo cada vez menos reverenciado? Porque, gente, se nós pensarmos hoje, você nem precisa ter um grande raciocínio para fazer as coisas. A inteligência artificial, não é verdade? Faz muita coisa hoje. Então você não precisa ser um gênio para você conseguir bons resultados de forma intelectual. Hoje você tem a tecnologia que faz isso por você. Mas tem um detalhe. Não existe um chat que consiga o quê? Substituir a inteligência emocional. Isso não. Isso não. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, isso não tem a ver com matérias técnicas da escola. Tanto é verdade, só para fazer um comentário, se você tentar lembrar então dessa pessoa da escola que era genial ou muito inteligente, geralmente, quais eram as matérias que as pessoas ditas inteligentes eram boas? Não era? As matérias de raciocínio lógico.
Basicamente, matemática, física e química. Então, se alguém aqui era fera em matemática, física e química, certamente você tinha fama de inteligente. Mas se você nunca teve muita habilidade com números, mas isso realmente não é o que importa. A inteligência artificial, ela realmente está quase que substituindo tudo isso. Agora, o que a gente vai realmente aprender é o quê? É isso que vai determinar os resultados de vocês a partir de hoje. Tudo que a gente falar a partir de agora, você deve não só tentar praticar na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal, na sua casa, com a sua família. E se você puder, passe o conhecimento para frente. Conhecimento não pode ficar para você, ele tem que ser compartilhado. Porque o conhecimento liberta. O conhecimento, gente, ele é a melhor ferramenta contra a ignorância. E nós precisamos nos educar mais, aprender mais, ter conhecimento. É isso que vai realmente melhorar o resultado, não só de pessoas, mas de um país. É isso que a gente precisa. Hoje, a gente vai dar uma primeira pincelada na questão prática da inteligência emocional. Então, se você quiser, a partir de hoje, começar a melhorar o seu nível de QE, como é que você faz? O que você deve fazer? Então, vamos lá. Eu vou sugerir que você se concentre em 4 pontos principais. Então, a inteligência emocional, ela se baseia em 4 pilares. Então, imagine uma construção como se fosse um alicerce. 4 pilares, ou 4 pontos principais. Se você trabalhar esses 4 na sua vida, você já vai começar a perceber uma melhoria nos resultados. Então, hoje eu vou comentar aqui esses 4, e a partir então do nosso próximo encontro, a gente vai detalhar melhor cada um deles. Vamos lá? Primeiro pilar, a gente chama de autoconhecimento. Primeiro ponto importante é você se conhecer melhor. Em que sentido? Por que você reage da forma como você reage quando acontecem algumas coisas com você? Vocês devem, obviamente, ter percebido que as pessoas, de uma forma geral, elas estão bastante ansiosas. Já viu gente que é ansioso? Eu sei que vocês não têm isso, mas conhece alguém que é ansioso? Estresse, se fala muito hoje, não é? Olha, eu vou, só por curiosidade, deixar alguns dados para que você entenda a importância de você se conhecer melhor. Principalmente no ambiente de trabalho, para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo no nosso país. No ano de 2024, no ano passado, o Brasil teve quase 500 mil afastamentos profissionais. Quase 500 mil de pessoas tiveram que se afastar do seu trabalho por problemas emocionais. Para que você tenha uma ideia, esse número representou um aumento de quase 70% em relação a 2023. De um ano para outro, nós tivemos um aumento de quase 70%. A duração média desses afastamentos foi de 3 meses, média. E para o país, o prejuízo ou o impacto financeiro ficou na casa dos 3 bilhões de reais. Isso é muito sério e preocupante. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque isso, a gente está matando pessoas mesmo. O emocional está matando. As pessoas estão emocionalmente doentes. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Quais
Quais são os principais distúrbios emocionais que as pessoas apresentam? Claro que não são só esses, mas são os principais. Ansiedade. A pessoa, ela está sempre ansiosa com alguma coisa. Estresse. Depressão, que tem aumentado muito. Um outro que você já deve ter ouvido falar, que nós chamamos de síndrome de Burnout. Sabe qual é a diferença entre isso e ansiedade? Não sabe? Eu vou dar um exemplo prático. Síndrome de Burnout é o seguinte, olha. Amanhã é sexta-feira, então a pessoa chega na sexta, ela sabe que ela vai ter sábado e domingo para descansar, para relaxar, estar com a família, enfim. Só que na sexta, ela já está estressada, pensando no quê? Na segunda. Isso é síndrome de Burnout. Vou dar um exemplo maior. A pessoa, ela está para sair de férias, e aí, ao invés dela já estar, feliz na viagem que vai fazer, ou no descanso que vai ter, ela já está pensando no que vai ter quando ela retornar. Isso é síndrome de Burnout. Isso é muito sério. E o que também tem sido cada vez mais comum são pessoas que têm crises de pânico. Do nada, às vezes, a pessoa praticamente trava, e ela trava mesmo. Ela não consegue fazer, ela não sai, não consegue às vezes falar, às vezes, a respiração, ela fica ofegante. É impressionante quem já teve alguma crise de pânico, como isso funciona na prática. Então, só para que vocês tenham uma ideia de como é importante hoje nós aprendermos sobre inteligência emocional. Pessoal, se alguém precisar de caneta para anotar mais coisas, é só falar, tá ok? Só que nós temos tantos sentimentos e emoções, às vezes um turbilhão todos os dias. E o primeiro passo importante é você, inicialmente, tentar identificar o que é que eu estou sentindo. E melhor, por que eu estou sentindo? O que desencadeou essa emoção ou esse sentimento? Então, esse primeiro pilar do autoconhecimento, ele vai nos ensinar isso. Você precisa primeiro fazer uma pergunta para si mesmo. O que é esse sentimento que eu estou tendo hoje? Tentar nominar. Porque, como eu disse, nós temos tantas emoções durante um dia que às vezes você nem para tentar identificar o que você está sentindo nesse momento. Então, eu vou fazer um exercício prático com vocês aqui. Olha só. Vou pedir que vocês larguem as canetas, deixem aí no braço, por favor. O exercício vai ser o seguinte. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, não é agora não, tá? Mas vocês vão fechar os olhos e você só vai escutar o que eu vou falar. Tá? Então, de olhos fechados, eu quero que você responda para você mesmo uma pergunta que eu vou fazer. Só um aviso importante. Gente, pode fechar os olhos, tá? Eu não vou embora, né? Tem que pensar, será que ele vai estar aqui? Não pode, mano. Fique tranquilo. Eu vou estar aqui quando você reabrir os seus olhos. Vamos lá? Eu vou fazer junto com vocês. Todo mundo de olho fechado? Olhos fechados. Tenta dar uma relaxada aí na cadeira. Isso, relaxa os ombros. A minha pergunta é para você responder para si mesmo. Agora, nesse momento, qual o principal sentimento que você está tendo? Se você tiver que responder isso para mim, qual sentimento você diria que está tendo? O que você está sentindo agora? Ok, podem abrir os olhos. Um exercício simples, mas às vezes você fica... Nossa, não é tão fácil mesmo, né? Eu identificar exatamente o meu sentimento nesse momento. É muita coisa envolvida, é um turbilhão, não é? Interessante isso. Então a gente vai começar a aprender a identificar. Então a primeira pergunta é sempre essa: o que eu estou sentindo nesse momento? Como eu estou sentindo isso? É a segunda pergunta. E tem uma terceira, que também vai ser muito importante: o porquê. Ou seja, o que te causou esse sentimento
que você está tendo agora. O que eu estou sentindo, como eu estou sentindo isso e por que será que isso está em mim? O que é que provocou esse sentimento em mim nesse momento? Por que o primeiro pilar da inteligência emocional, e quando a gente fala de liderança, e todos vocês têm liderança para exercer, por que o primeiro ponto é o autoconhecimento? Porque, gente, fica muito difícil você querer ajudar alguém, atender bem alguém, se você não se conhece direito. Primeiro passo, se conheça melhor, para que você possa entender melhor uma outra pessoa, que você convive, que você precisa atender, que você precisa lidar. E principalmente para vocês que estão na liderança do trabalho, isso aqui passa a ser fundamental. Se conheça melhor. E quando nós falamos de se conhecer melhor, automaticamente você começa a trabalhar o que a gente chama de gatilhos emocionais. Você pode não perceber, mas todos os dias você tem vários gatilhos emocionais que despertam sentimentos e emoções em você. O que é um gatilho emocional? Guarda aí. Gatilho emocional é todo fato, situação, acontecimento ou lembrança que provoca em você, dispara em você um sentimento, ou positivo ou negativo. Pode ser qualquer um dos dois. Então, gatilho emocional é fato, acontecimento, situação ou uma lembrança até que parece que dá um clique em você. Te desperta um sentimento ou bom ou ruim. Vou dar alguns exemplos. Alguém aqui já passou por uma situação de você, só de ouvir a voz de alguém já te desperta algo, não é? Não tem gente que tem esse poder. Você fala, meu Deus do céu, só de escutar. Pois é, já parece que dá um gatilho aí. É um gatilho mesmo emocional. Às vezes o fato de você reencontrar alguém também te desperta um gatilho, bom ou ruim. É impressionante para quem já passou por isso ou passa. Isso é gatilho emocional. Mas tem como a gente melhorar isso. A gente vai trabalhar isso nos nossos próximos encontros. Eu vou fazer um exercício aqui de gatilho emocional com vocês. Mas vamos lá? Eu separei alguns sentimentos e emoções que são os mais comuns de nós termos em um dia normal. Um dia normal, o que a gente acaba sentindo às vezes? Amor é um sentimento comum. Eu espero. Tem que ser. O que mais que a gente passa, ou tem, ou sente durante o dia? Esse aqui. Sim? Vamos lá. O que mais que a gente é comum sentir em um dia? Alegria? Alegria. Muito bom. O que mais? Esse aqui. A gente comentou. Bastante. Frequente. O que mais? E esse aqui? Às vezes acontece. Tristeza. Situações que você nem consegue identificar por que você está triste. Já aconteceu? Na verdade não tem um motivo aparente, mas você sente isso. E prazer. Prazer. Tudo junto? No meu caso é grave, William. Isso é normal? Vamos lá. 6 sentimentos comuns. Eu vou falar algumas palavras que vão servir de gatilho para vocês. Eu quero que, ouvindo a palavra que eu disser, você tenta, desses 6, identificar qual seria o principal sentimento, ouvindo essa palavra. Então, vou falar a palavra X, você vai olhar ali e vai falar, nossa, isso para mim hoje, é sinônimo de ou amor, ou raiva, alegria, estresse, tristeza ou prazer. Então, pega hoje. Vamos lá? Então, presta atenção aí. Primeiro gatilho.
Se eu falar, se eu disser, trabalho. Ixi. E aí? Vamos lá. Deixa eu pegar um outro gatilho saindo da área profissional. Vamos lá? Presta atenção aí. Esse aqui tem que ser sincero, hein? Se eu disser casamento ou namoro, relacionamento, hein? Como é que tá? Aproveita que ele e ela não tá aqui. Aproveita. Seja sincero. É uma mistura. É uma mescla. Vou falar um outro gatilho. Vamos lá. Outro gatilho. Se eu disser um gatilho olerite, e aí? Saudade. Eu sou muito brincadeira, muito engraçado mesmo. Em questão de gerenciamento de emoções, há muito tempo que eu estudo, né? Fiz PNL, fiz Bacana. personalidade, estudo terapia gestal. Em questão de trabalho, por exemplo, você pode ter amor, alegria e prazer. Eu sou muito sensitivo, assim, eu não fico onde eu não gosto, não perco tempo com quem eu não gosto, né? Então eu consigo sentir alegria, prazer no meu trabalho, transferir isso para as pessoas que passam pelo meu dia. Sim. De tal forma que eu gerencio as minhas emoções, que eu acho que quem trabalha comigo jamais me viu perder a paciência. Tá. Porque eu nasci para viver uma vida prazerosa, leve, feliz. Então, aquilo que não me transfere esse tipo de sentimento, eu procuro não exercer ou não me aproximar. Sim. E Deus tem um grande papel nisso. Eu sou professor de escola dominical, tenho uma vida abundante espiritual. Então, assim, eu aprendi com Jesus. Sim. Você pode e dar conta de gerenciar os sentimentos e ter uma vida prazerosa, sim, em todas as áreas. E o sofrimento é determinado pelas nossas escolhas. É verdade. Seu nome? Sérgio. É exatamente isso. E você é prova do que eu sempre costumo dizer, que a inteligência emocional, ela tem que ser trabalhada o quê? Todos os dias. Gente, é como se fosse, na verdade, não é como se fosse. Nós temos um músculo emocional. Quando você vai para uma academia ou vai fazer um treino, você vai tentar fortalecer algum músculo físico. Então, todo dia um pouco fazendo o treino. O seu lado emocional também precisa ser exercitado. É um músculo emocional. E como é que a gente consegue isso, como o Sérgio falou? Fazendo um pouco por dia. É mais ou menos como higiene pessoal. Então, por exemplo, será que hoje adiantaria você chegar em casa no final do dia, você tomar um banho de 3 horas e falar, tô limpo por uma semana? Acontece assim? Não, né? O banho ou higiene pessoal é um pouco todos os dias. Assim é o nosso músculo emocional. Qual que é a palavra-chave para nós lembrarmos desse primeiro pilar? Então, para exercitar também a memória, é muito interessante você começar a fazer as suas anotações, depois a gente também vai aprender sobre isso, a identificar a palavra-chave. A palavra-chave, ela é um gatilho de memória. Para você lembrar desse primeiro pilar, a palavra-chave é identificar. Então, o mais importante nesse primeiro ponto é você tentar e conseguir identificar emoções e sentimentos. O que, como e por quê. Segundo pilar. Depois de trabalhar o autoconhecimento, nós chegamos aqui, autocontrole. Você já conheceu uma pessoa que é descontrolada? Já conheceu? Claro. Gente, deixa eu só pedir para abaixar um pouquinho. Esse aqui ou esse que está aqui? Esse. Por favor, vai fazer já.
conheceu ou conhece uma pessoa que é assim, muito impulsiva? Já viu isso? Uma pessoa que é descontrolada. Tem bastante, não tem? Autocontrole, ele é fundamental se você quiser realmente ser uma pessoa ou uma liderança emocionalmente inteligente. Nós precisamos aprender a sermos pessoas mais autocontroladas. E isso, gente, depende muito mais de nós do que as pessoas fazem conosco. Porque a tendência é sempre a gente jogar o quê? A culpa na outra pessoa. É normal, a gente nem percebe. É comum você ouvir alguém falar assim, mas ele me estressou, mas ela me ofendeu, e assim por diante. Então o autocontrole, ele passa primeiramente por você entender que o que faz diferença não é exatamente o que lhe acontece, mas é como você reage ao que acontece com você. Eu não estou dizendo que isso é fácil, mas estou dizendo que isso é possível através do autocontrole. Como? Pode falar. Essa última frase. O que faz diferença não é o que acontece com você, mas é como você reage ao que lhe acontece. E de reatividade, né? Tem pessoas que são reativas. Existem 3 grupos de pessoas. Eu vou colocar aqui os 3 e eu vou pedir que você tente se identificar qual desses 3 você se encaixa hoje. Eu estou sempre frisando hoje, porque realmente, pessoal, o nosso objetivo aqui, a partir do ano que vem, é todos nós melhorarmos o nosso QE. Então, hoje é só um parâmetro de como você chegou aqui comigo nesse primeiro encontro. Primeiro tipo de pessoa ou de reatividade é aquela pessoa que tem um perfil mais agressivo. Vou dar um exemplo prático. Conhece aquela pessoa que vive assim, ó? A pessoa fala assim, não, comigo assim, bateu, levou. Já viu isso? Conhece uma pessoa que fala assim, falou o que quis, vai escutar o quê? O que não vai querer. Isso é muito comum. O perfil dessa pessoa é o perfil mais agressivo. É assim, ela não pensa para falar. Ela não pensa, ela reage no emocional, no impulso. Esse é o primeiro. Segundo grupo, o segundo perfil de pessoa é a pessoa passiva. É exatamente o oposto. Não sei se você já viu alguém que é assim. É aquela pessoa que escuta um monte, leva toda a culpa, é a mais cobrada e não consegue se manifestar. Vai guardando, vai somatizando, chega em casa, fica com raiva dela mesma porque não falou quando tinha que falar. Já conheceu gente assim? São as pessoas passivas. Ela vai só acumulando, só acumulando. E tem um terceiro perfil. Se você não é mais agressivo nem mais passivo, então você provavelmente é esse terceiro aqui. É o calculista. Eu vou dar um exemplo de como se comporta essa pessoa. Então vamos lá. O calculista é assim, olha. Quando ele se sente, por exemplo, ofendido ou agredido, não fisicamente, mas no relacionamento. Quando ele recebe algo que ele não gosta, ele não explode na hora, ele não fala. O que essa pessoa fica fazendo? Ela pensa assim, mas vai ter volta. Vai ter volta. Deixa, vai chegar mal. Já viu gente que é assim? Me aguarde. Você não sabe o que te espera. Vamos lá. Eu fiz aquela rápida pesquisa no começo para saber o que a maioria tirava de nota na escola na média. Agora eu quero também fazer uma rápida enquete, só para saber aqui desse grupo se nós temos mais pessoas com perfil agressivo, passivo ou calculista. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Então, o exercício vai ser o seguinte, olha. Então, mais uma vez, hein, tem que ser sincero comigo e com você. Vou deixar o microfone aqui. Então, olha só. Então, vai ser assim, ó.
Se você realmente fala, não, eu faço o perfil mais agressivo. Então, daqui a pouco você vai mostrar isso para mim, batendo palma. Bom, vamos lá. Se você é o perfil mais passivo, quando chegar a sua vez, eu quero que você bata os pés. Bata um pouco os pés aí no chão. E se você faz mais o perfil calculista, eu vou pedir que você, então, assovie. Isso. Não precisa assoviar. Eu sou calculista, mas eu preciso... Ok. Vamos lá, então. Eu quero primeiro, então, ver a manifestação dos agressivos. Aí, quem é? Bacana, bacana. Não é? É a minoria. É a minoria. Eu quero ver os pés dos passivos. Olha só, bastante passivo. Bastante passivo. Agora, o cantar dos calculistas. Olha quanto passarinho. Quanto passarinho aqui. O que a gente vai aprender pessoal, importante frisar que não existe um perfil melhor que o outro, não é essa a questão, não é mesmo. Mas o que a gente vai começar realmente a exercitar é como reagir de uma forma emocionalmente inteligente. Mas esse aí não tem um pouco de tudo pela boca, dá para ser tudo um pouquinho. Vocês são pessoas especiais, hein? Vocês têm tudo. Eu acho, doutora, a gente vai ter muito trabalho aqui. Olha, pessoal, tenho tudo, William, tenho tudo. Eu preciso. Já vou. Fique em paz, fique em paz. Obrigado por avisar. Esse segundo pilar, esse segundo ponto, qual que é a palavra-chave para a gente se lembrar? Reação. A reação que você tem a tudo que acontece com você, ou tudo que falam para você. Segundo pilar, para você lembrar, a palavra-chave é reação. Lembra da primeira palavra-chave? Identificar. Muito bom. E a segunda agora, reação. Primeira providência, se conhecer melhor. Segunda, melhorar o autocontrole. Agora vamos para o terceiro. Terceiro pilar de uma pessoa emocionalmente inteligente, de uma liderança emocionalmente inteligente, é a automotivação. E por que eu coloquei aqui que automotivação é diferente de motivação? Eu já vou explicar a diferença disso. Alguém aqui já participou de alguma palestra motivacional? Algum treinamento motivacional? Comum, aliás, é muito comum hoje em dia. Às vezes você tem a oportunidade e resolve ir lá na palestra motivacional. Como é que funciona uma palestra motivacional? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É mais ou menos assim. Inclusive, você encontra vários vídeos em rede social, no Instagram, de às vezes um momento motivacional. Então, funciona basicamente dessa forma. Em algum momento da palestra motivacional, fazem o que com você? Você sobe numa cadeira, não é assim? Aí começa, por exemplo, o quê? Yes, 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 yes. Já viu isso? Mas 5
Vamos lá. Você sai dessa palestra assim, você fala, uau, ninguém me segura mais. Eu vou conquistar o mundo. Pergunto para quem já passou por essa experiência, quanto tempo isso dura? 24 horas. Às vezes dura até a próxima segunda-feira, quando a realidade bate a sua porta e toda a sua rotina volta para você. Pessoal, eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, definitivamente não é. O que eu quero que você entenda é o seguinte: isso é motivação. Motivação é quando você recebe uma carga externa de ânimo. Então você junta um grupo de pessoas e você tem um palestrante, um profissional, que ele instiga você a se animar. Ele coloca em você um sentimento motivacional. O problema é que isso tem uma duração pequena, geralmente. Isso dura muito pouco, é como se fosse uma droga. Daqui a pouco acaba o efeito e você precisa de mais e de mais. O terceiro pilar da inteligência emocional não é motivação, é automotivação. A diferença é a seguinte: o que nós vamos aprender é não depender de fatores externos para que nós estejamos animados, entusiasmados. É essa a diferença. Você não vai precisar de um estímulo de um profissional, de alguém, para você ter aquele pico de alegria. Mas você vai aprender como ter automotivação. E isso tem como aprender. Só para vocês terem uma ideia, como esse assunto de inteligência emocional, ele é muito, não só importante, mas ele é apaixonante e ele é muito vasto. Só esse pilar, gente, dá uma palestra inteira só sobre isso. A doutora Gisele, inclusive, esteve anteontem, nós estávamos em Oswaldo Cruz, na Associação Comercial de Oswaldo Cruz, e o tema foi só isso aqui. Nós ficamos 1h30 aprendendo, detalhando como ter automotivação. Então a gente tem muita coisa aqui para aprender. Mas por hoje, como é que a gente pode fazer e o que nós podemos fazer para melhorar então a nossa automotivação? Então, é importante você começar até a reparar isso aqui. E aí você vai entender por que esse terceiro pilar tem essa palavra-chave. A nossa o quê? Postura. Pouca gente repara isso. O seu sentimento de ânimo, de alegria, ou também de tristeza, de desânimo, ele começa da sua postura. Não é do sentimento em si, por incrível que pareça. Guarde isso. O passarinho não canta porque está feliz. Ele está feliz porque ele canta. Guarda, eu vou repetir. Pegou o raciocínio? O passarinho não canta porque está feliz. Ele está feliz porque ele canta. Aonde eu quero chegar? A nossa atitude é que determina o sentimento e não o contrário. Exemplo prático. Você já conheceu aquela pessoa que fala assim: não, eu vou esperar me animar, aí eu faço alguma coisa. Já viu gente que é assim? Exatamente. Eu vou me animar, aí eu faço. Na verdade, gente, para que você entenda a automotivação, o cérebro funciona ao contrário. Você precisa primeiro começar a fazer e o sentimento ele vai acontecer por uma consequência. O passarinho não canta porque está feliz. Ele está feliz porque ele canta primeiro. E a gente vai aprender então a fazer isso. Mas é importante que você já comece, pelo menos tentar mudar a sua postura. E o nosso corpo fala muito. Já ouviu essa frase? O corpo fala? É verdade, o corpo fala? Mentira. É mentira. Quem fala é a nossa boca, porque o nosso corpo grita. Gente, o corpo berra. Ele berra de tanto que ele fala. Tanto é verdade que quando a gente ministra as palestras ou as aulas de oratória e comunicação, a primeira coisa que a gente corrige nas pessoas quando tem que se expor ou falar é a postura.
Porque você demonstra que está nervoso aqui na frente ou inseguro pelo seu corpo. Não é nem a sua boca, é o seu corpo que te entrega. Aquela pessoa que, por exemplo, não sabe o que fazer com o quê? Por exemplo, é a sua postura, é o seu corpo, não é a sua boca. E quando nós falamos de postura, é importante você perceber que a forma como você cumprimenta às vezes alguém já faz diferença. Vou dar um exemplo. Você conhece uma pessoa que na segunda-feira de manhã chega mais ou menos assim no seu local de trabalho? Já viu gente mais ou menos assim? Né? Você já conheceu aquela pessoa, não do trabalho, mas lá fora, que você até tem vontade de perguntar como é que você tá, mas você tem até medo de perguntar. Já viu isso? Você fala, se eu perguntar, eu sei o que vem. Já viu? Não é? Você já viu uma pessoa que quando você vai cumprimentar, como é que ela pega na sua mão? Já viu gente que faz assim? Já viu? Já viu gente? Nem aperta a sua mão. Já viu isso? Não parece estar pegando, escolhendo um peixe na feira gelado. Não é? Você fala, meu Deus. Mais ou menos assim. Tudo isso faz parte da postura. Vou fazer aqui um rápido exercício com vocês para mostrar na prática a diferença quando você muda a sua postura. A diferença no ambiente, inclusive, que você está. Vamos lá? Esse exercício chama-se exercício do aeroporto. Então, vou explicar rapidamente. E aí eu vou pedir que você deixe a caneta. E agora você vai precisar se concentrar aqui. Vamos lá. Eu vou pedir... Imagina. Eu vou pedir que de propósito, daqui a pouco, tá? Você vai se levantar e você vai cumprimentar a pessoa que está ao seu lado. Mas assim, você não quer fazer isso. Não, você não quer. É uma segunda-feira, com chuva. O final de semana foi péssimo. Então, eu quero que você não aperte direito a mão da pessoa. Não aperte direito. Só... Não olhe nos olhos da pessoa. Já viu gente que não te olha? Já viu gente que não olha para você? Não olha. Então eu quero que você não olhe para a pessoa. Então, você vai estar fazendo isso porque eu estou pedindo para você fazer, mas você não quer fazer. Quero que você baixe os ombros e vocês dois, vão perguntar um para o outro como é que você está. Ou se você quiser perguntar, está tudo bem? Tudo bem com você? Mas como é que você vai responder? Você já também conheceu ou encontrou alguém que quando você pergunta, e aí, tudo bem? Já viu como algumas pessoas respondem? Por exemplo, a pessoa responde em outro idioma que você não conhece. É mais ou menos assim. E aí, tudo bem? Já viu isso? Eu não sei que idioma é esse. Só a pessoa entende. É assim. Mais ou menos assim. Então você vai se levantar e eu quero que você assim com a pessoa aí do seu lado. Vamos lá? Todo mundo? Pessoa do seu lado. Mas não olha nos olhos. Não olha nos olhos. Mal aperta a mão. Não, gente, sem rir. Não, tem que ser mal-humorado. Isso. Cara fechada. Isso. Mas não. Ok, pode sentar. Gente, mas vocês são muito alegres, né? Era para ficar triste o negócio. Vocês são muito alegres, o exercício não é com risada. Que bom, né? Que bom. Mas olha só, né? Apesar aí dos sorrisos de vocês, da alegria, mas assim, repare o clima como ficou. Agora, para terminar o exercício, a gente vai fazer um pouco diferente. Aí você vai entender por que chama exercício do aeroporto. Eu tenho certeza absoluta que cada um aqui teve uma pessoa na época de escola que era assim, sabe aquele seu amigo ou amiga
que você contava coisas que nem os seus pais sabem até hoje. Sabe aquele seu amigo ou amiga que você tinha mais afinidade até do que com seus irmãos? Era uma amizade muito profunda, muito profunda. Você realmente amava essa pessoa de coração. Eu quero que você tente lembrar dessa pessoa. Mas, como a vida sempre faz isso, cada um em algum momento foi para uma direção, cada um tomou o seu caminho, e você nunca mais soube da pessoa, nunca mais soube. Você até gostaria de saber como é que ela está, se ela está bem. Você até, de repente, procurou em rede social, mas não encontrou, isso acontece. Mas você tem muita saudade dessa pessoa, muita saudade. E eu sempre digo que saudade é um dos sentimentos mais difíceis. Quando você lembra de alguém que provavelmente você nunca mais vai ter contato. Lembrou quem é essa pessoa da sua vida ou quem foi? Muito bem. Agora imagine o seguinte: que você, depois de muito tempo de planejamento, de economia, você finalmente vai fazer aquela viagem dos seus sonhos. Eu não sei que lugar você ainda pensa em conhecer, mas todo mundo tem um lugar, um país, ou mesmo aqui no Brasil, uma viagem que você tem sonho de realizar. E depois de muito batalhar, muito esperar, você conseguiu realizar, vai realizar esse sonho. Você vai viajar para esse lugar. Quero que você se imagine no aeroporto. Você, obviamente, chegou com bastante antecedência e vai precisar ficar ali algumas horas esperando o seu voo. E vai acontecer o seguinte: você está ali sentado naquela sala de espera e já aproveitando a viagem, porque quando você realiza um grande sonho, você aproveita todo o trajeto, todo o caminho, todo o percurso. Você começa a observar a movimentação no aeroporto, pessoas passando, indo, chegando, partindo. Gente, de repente, você olha assim para um lado, a uma certa distância, você vê uma pessoa, você fala: ah, não é possível, não. Você olha de você e fala: não é possível. Sabe quem estava ali também, a uma certa distância, naquele aeroporto? Essa pessoa aí que você lembrou, que você nunca mais encontrou. Esse seu grande amigo ou grande amiga, que fez muita diferença na sua vida naquela época. A minha pergunta é: como seria a sua postura quando você fosse cumprimentá-la? Já pensou? Como seria esse reencontro de você? E você percebeu que a pessoa também viu e te reconheceu. Vocês dois agora se reconheceram e lembraram um do outro. Como é que você cumprimentaria essa pessoa nesse momento? Agora você vai se levantar e vai cumprimentar desse jeito essa pessoa que está aí do seu lado. E aí, mudou? Até esquentou, não esquentou? E o fogo? E o fogo? Isso é um exercício simples, mas para mostrar para vocês como a nossa postura, ela faz muita diferença no ambiente. É impressionante. A forma como você cumprimenta, como você olha para as pessoas, o teu sorriso, ele muitas vezes muda o dia de alguém. Acredite, e sem nenhum medo de exagerar, eu digo para vocês, um sorriso seu, às vezes é o único que a pessoa vai ter naquele dia. Perceba a sua responsabilidade. Vocês que lidam com muitas pessoas.
Vocês têm uma grande responsabilidade em termos de postura. Mas a automotivação começa daí. Corrigir e melhorar isso em nós. E vamos então, indo para o final, o quarto pilar, ou quarto ponto da inteligência emocional. Se você observou bem, os 3 primeiros pilares, eles foram autoconhecimento, autocontrole e... Esses 3 têm algo em comum. Todos eles dizem respeito a quem? A você mesmo. Autoconhecimento, autocontrole e automotivação. Poderíamos até parar aqui. Só que nenhum de nós vive isolado numa caverna ou perdido numa ilha. Nós vivemos em sociedade. Por conta disso, o quarto pilar, ele é fundamental para fechar a inteligência emocional e a questão da liderança emocionalmente inteligente, que é a gestão de relacionamentos. Saber lidar com pessoas. Eu disse que nós vivemos numa sociedade, mas lembre-se sempre que dentro da sociedade você faz parte de várias comunidades, que é diferente. Comunidades são grupos de pessoas. Então, por exemplo, vocês aqui fazem parte de uma comunidade de trabalho profissional. Só que fora daqui você tem uma família, é uma outra comunidade. Alguns aqui frequentam uma igreja, você tem um credo, você participa de um clube. Então, por exemplo, lá na sua igreja é uma outra comunidade e assim por diante. Então você faz parte de uma sociedade e dentro dela algumas comunidades. Em todas as comunidades você vai ter que lidar com pessoas. Só que tem algumas pessoas que são um pouco difíceis de lidar. Conhece gente que é difícil de lidar? Parece que a pessoa não faz nenhum esforço para facilitar. Muitas vezes você já tem isso dentro da própria família, ou às vezes até dentro de casa. Uma pessoa realmente difícil de lidar. Pessoal, eu garanto para vocês, atualmente, lidar com pessoas é uma habilidade muito valorizada, inclusive na área profissional. Saber lidar com pessoas, guarde isso, não é um dom, não é um talento. Mas isso requer técnica, tem como aprender, porque é uma habilidade comportamental. Habilidade comportamental é aquilo que você pode aprender e praticar. Só para fazer um paralelo e uma comparação, quando uma pessoa às vezes chega para fazer a aula ou treinamento de oratória e comunicação, a primeira ideia que muitas pessoas têm é que falar bem em público é um dom, ou precisa de um talento para isso. E a gente sempre ensina que não, na verdade não. Você precisa aprender como fazer e praticar. E aí você percebe que os resultados melhoram, porque é uma habilidade comportamental. Lidar com pessoas é fundamental nos dias de hoje. A tendência do ser humano é sempre gostar de quem se parece o quê? Com você mesmo. E quando eu falo parecer, não é fisicamente, é parecer no jeito de ser, de pensar, de falar. Aí é fácil. A questão é você saber lidar com pessoas que são muito diferentes de você, que têm uma outra realidade. Esse é o desafio. O que eu posso deixar para vocês desse primeiro encontro aqui, para melhorar a nossa gestão de relacionamentos? Como administrar melhor todas as pessoas com as quais você precisa conviver? Primeiro ponto da inteligência emocional, nesse pilar, é você começar a praticar o que a gente chama de escuta ativa. Escuta ativa. Então guarda isso, que é importante. E às vezes você nem percebe que está falhando aqui. Vou dar um exemplo do que é escuta ativa. Eu vou pedir que a partir de amanhã você tente observar duas pessoas conversando.
Pode ser no trabalho ou pode ser numa outra situação do dia a dia. Vamos ver se você não vai visualizar essa situação. Vamos lá? Vou fazer aqui a encenação, depois vocês vão me contar se não é assim que acontece. Você tem duas pessoas conversando, uma diferente para a outra. Uma vai estar falando em algum momento. Eu quero que você repare na que está falando. Gente, o ser humano, ele geralmente concentra a conversa em si mesmo. Pode reparar. E como é que você sabe disso? É só reparar a postura de quem está falando. É mais ou menos desse jeito. Uma vai estar falando. Ela está trazendo a conversa para ela. Você pode perceber em braços, em mãos, no olhar. Mas, na verdade, o que eu peço é que você repare na outra. E que está o segredo. A outra vai estar mais ou menos assim. Você já viu isso? Não é assim? Quando aquela dá uma vírgula, essa o quê? Aí é a vez da outra. Aí muda. A outra começa o quê? Escutam para responder, não para compreender. Escuta ativa é você começar a praticar a escuta para compreender e não para responder. Porque se você continuar escutando para responder, você muitas vezes vai julgar de forma errada, e isso acontece muito. Escuta ativa é você tentar não julgar, primeiramente, e não interromper a pessoa, se possível. Eu sei que isso às vezes não é fácil, mas o primeiro passo da escuta ativa é esse: é escutar sem interromper e sem julgar. Na verdade, saber ouvir as pessoas é uma atitude que a gente precisa praticar. E por que nós precisamos praticar isso? Vocês concordam que a natureza ela é muito sábia, não é? Muito sábia. Eu pergunto para você, você já parou para pensar por que você foi concebido com 2 ouvidos e apenas o quê? Já parou para pensar nisso? Será que tem uma explicação? Será que você tem 2 ouvidos porque é mais aerodinâmico? Garanto para você que esse não é o motivo. Tem um recado do Criador aí para você, que você deveria escutar muito mais do que falar. E é por isso que nós temos 2 ouvidos, acredite. Mas eu tenho certeza que você conhece alguém que deveria ter nascido com umas 3 bocas e meio ouvido já bastaria para ela. Já viu gente assim? Eu vou deixar aqui uma razão pela qual você deve começar a praticar a escuta ativa. Quando você está falando, você não está aprendendo nada de novo ou diferente. Você só aprende algo novo quando você fecha um pouco isso e abre o quê? Seus ouvidos. Quer aprender mais? Quer ter mais sabedoria? Escute mais as pessoas. E detalhe, não julgue, porque às vezes você acha que grandes ensinamentos vêm de pessoas muito qualificadas. Muitas vezes não. Na vida, as pessoas mais simples é que te dão as maiores lições. E os grandes exemplos vêm delas. Escuta ativa, procura não interromper e tenta não julgar. Ouve até o final, para aí sim você poder falar alguma coisa. Escute as pessoas, você vai se surpreender. E é claro que cada um aqui já passou por essa experiência que eu vou citar. Uma pessoa precisava desabafar, encontrou você, começou a falar. Você ficou só escutando. Quando a pessoa terminou tudo que ela tinha para falar, ela vira para você e fala assim: olha, nossa, estou até mais leve, adorei a nossa conversa. Que conversa? Foi um monólogo, só ela falou.
Quer ser uma excelente prosa? Escute mais. Quer ser uma conversa agradável para alguém? Ouça mais a pessoa. Você automaticamente vai ser uma pessoa agradável para lidar. Qual é a palavra-chave desse último ponto? Quarto, empatia. Empatia. O que é empatia na prática? É você tentar se colocar no lugar da outra pessoa. Mas, gente, como que se faz isso? Você precisa sempre lembrar, primeiramente, que essa pessoa que está na sua frente, ela tem um histórico de vida completamente diferente do seu. E às vezes a gente julga, critica, condena, mas você não sabe o que a pessoa já passou, o histórico de vida dela. Os pais, família, traumas, perdas. Não estou dizendo que isso justifica algumas atitudes, não é isso. Mas a empatia é você primeiro tentar se colocar no lugar dela e pensar assim: se eu tivesse passado por tudo que ela já passou ou está passando, será que eu não estaria fazendo a mesma coisa? Ou até pior? Ou até pior. Empatia é isso, eu tentar me colocar realmente no seu lugar para poder entender um pouco a sua atitude, a sua reação e assim por diante. Bom, eu preciso terminar, mas eu quero deixar um recado final para todos vocês. Como eu falei no início, a ideia é nós continuarmos esse trabalho com vocês. Isso aqui foi apenas o começo, uma palhinha do que está por vir. Depois vocês comentem com quem tem para comentar, a repercussão, para que a gente possa ter a oportunidade de voltar mesmo a nos encontrar a partir do ano que vem. Mas o mais importante dessa tarde, que eu realmente peço que você leve desse primeiro encontro, é uma mensagem. E essa mensagem, ela tem a ver com um detalhe que a gente falou agora há pouco, que é viagem. Nós fizemos o exercício do aeroporto, mas agora perguntando para vocês, vocês gostam de viajar? Gostam de viajar? Muito, muito. Prefere de casa, ficar em casa. Eu entendo. Geralmente as pessoas gostam muito de viajar. Você já foi para um lugar assim mais distante? Alguém que já foi para um lugar mais distante? Já teve oportunidade? Tem pessoas que já foram. Tem gente aqui que já conheceu um outro país, fez uma viagem marcante e assim por diante. Independentemente de onde ou para onde você já tenha viajado ou ido, a minha pergunta para a gente fechar essa tarde é: você já fez a maior viagem que o ser humano pode fazer? E sabe qual é? Você já fez a viagem dos 30 centímetros? Já ouviu falar nessa viagem? Não? Então acho que você de repente não fez ainda. Não importa para onde você vá, de avião, de jato, a viagem que vai realmente mudar os seus resultados pessoais e profissionais é a viagem dos 30 centímetros. 30 centímetros é a distância média do cérebro ao coração. Quando você aprende algo novo, entenda que primeiramente ele fica aqui, no seu intelecto, conhecimento. Só que não é isso que faz diferença para as pessoas que convivem com você. Começa a fazer diferença na sua vida quando o que está aqui vem para onde? Para cá. Aqui, conhecimento, intelecto. Aqui, emocional. Inteligência emocional. Que a partir de hoje, você comece a fazer essa grande viagem. E o que você tem aí em você, não fique só aqui, mas que ele venha para cá. Essa é a maior viagem que você pode fazer na sua vida. Deus abençoe todos e muito obrigado.